Olá a todos. Conforme foi me pedido, uma das minhas lives semanais, eu apresento aqui alguns dos meus comentários a respeito da situação atual no Brasil, depois do segundo turno da eleição presidencial de 2022. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o irmão Marcos Martins, resido aqui no Havaí, mas continuo sendo cidadão brasileiro. E apesar da distância, o Brasil nunca sai do coração da gente. Eu já resido nos Estados Unidos há mais de 30 anos, mais da metade da minha vida. Mas o Brasil é o país nativo da gente, nunca sai do coração. Amigos, e especialmente irmãos e irmãs da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, a qual eu pertenço há meio século já, me pediram que fizesse um comentário baseado na minha análise como um sociólogo, que eu sou, e também como um dos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, um dos sumos sacerdotes da Igreja. Essa é uma análise pessoal, informal. Eu não falo aqui em nome de nenhum grupo, seja um grupo político ou religioso, até mesmo da minha igreja. Eu não falo como uma autoridade da igreja. Estou aqui na cozinha na minha casa, aqui em Laie, no Havaí. E, em primeiro lugar, o que eu preciso esclarecer é o seguinte: eu não pude votar nessa eleição recente, em 2022, porque eu moro muito longe. Para poder votar, eu teria que ir ao consulado brasileiro em Los Angeles. E Los Angeles fica a 4.000 quilômetros daqui onde eu moro. Eu moro no meio do Oceano Pacífico, na ilha de Oahu, no arquipélago do Havaí. E é uma viagem longa, são 5 horas de avião, e uma viagem cara, e não tive oportunidade então de fazê-lo. Mas acompanho as notícias do Brasil diariamente, leio alguns dos principais jornais e vejo também as postagens de amigos e conhecidos nas mídias sociais. E baseado então nas minhas análises, tanto como sociólogo, como um professor de religião e liderança, eu apresento aqui então algumas considerações para vocês. Em primeiro lugar, olha, vamos deixar claro uma coisa. Eu tendo politicamente a me posicionar mais ou menos como centro-direita. Por causa disso, minha preferência pessoal teria sido ter votado no presidente Jair Bolsonaro, mas eu não recrimino, não critico quem quer que tenha votado no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não cabe a mim fazer críticas a quem quer que seja. Numa democracia, sempre vamos ter essa situação de termos pessoas que votam num candidato em que nós não gostamos. Mas faz parte do exercício da democracia e aceitarmos isso. Temos que ter muito cuidado com essas coisas. Democracias são frágeis. Aqueles que são religiosos, especialmente membros de igrejas que são um pouco mais dadas a proselitismo, começaram a fazer comparações entre os principais candidatos e personagens bíblicos. Só aí, gente, vamos parar para pensar. No caso do Brasil, especialmente no segundo turno da eleição presidencial de 2022, Jesus não era um dos candidatos. Satanás não era um dos candidatos. Os candidatos eram 2 brasileiros. 2 brasileiros, como nós. Filhos de Deus como nós. Imperfeitos, cada um com o seu tipo de imperfeição. A questão era saber, escuta, desses 2 candidatos imperfeitos, qual imperfeição que eu estou mais disposto a tolerar a ponto de eu poder votar nesse candidato? É isso. Nenhum dos 2 candidatos era candidato de Deus ou candidato do diabo.
Não existe isso. Se existe influência do diabo, sim, existe influência do diabo, mas se ela existe, não existe no campo político, mas no campo espiritual. O que o diabo quer é discórdia, confusão, raiva, ira, porque essas são as coisas que nos impedem de sermos verdadeiros discípulos, ou de agirmos como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. E é isso que me preocupa, como discípulo de Cristo, como um ex-líder da igreja, me preocupa bastante. Eu não quero socialismo, não quero comunismo, não quero um capitalismo selvagem também. O que eu espero é o governo de Jesus Cristo, que não chegou aqui. Então, no momento, os governos que nós temos atualmente, que são mais voltados ao sistema capitalista, são os governos que eu vou sempre apoiar. Agora, vilipendiar, acusar os outros de serem do diabo, disso, daquilo, não há necessidade disso. Não é assim que uma democracia funciona. Nós vemos, sim, são pessoas imperfeitas. A questão é, qual nível de imperfeição eu estou disposto a aceitar? Vejo que muitas pessoas se preocuparam e se irritaram bastante com a decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral de impedir a disseminação de certa terminologia nas mídias sociais. De fato, algo preocupante. Eliminar a liberdade, fere o princípio da liberdade de expressão. Agora, para pensar um pouquinho, parar para pensar, sabe? Sem se deixar levar pela raiva. O que estava sendo dito nas mídias sociais e já não havia sido dito há anos? Não só nas mídias sociais, mas na imprensa em geral, inclusive na imprensa estrangeira. Quando o escândalo do Lava Jato ocorreu, isso foi amplamente noticiado pelo mundo afora. Quando surgiram condenações, foi amplamente divulgado pelo mundo afora. Então, o que naqueles últimos dias, antes da eleição, o que foi impedido de ser dito? Eu acho que não causou nenhum impacto no resultado eleitoral, no resultado do pleito eleitoral. Por quê? Tudo aquilo já tinha sido dito há anos. Se você achava que o sujeito era corrupto, isso e aquilo, foi dito, foi noticiado, foi comprovado em 2 instâncias, foi condenado, foi preso, e uma manobra judicial lá, meia confusa, lá acabou libertando. Gostar? Não gostei, mas não é por isso que eu vou dizer que é o diabo. Não, olha, calma. Por quê? Porque a democracia. Sim, vamos usar os nossos recursos constitucionais para nos opormos a essas ações. Não estou dizendo, fica calado e deixa correr. Não é isso. Agora, violência, ataques pessoais, não é assim que se exerce democracia. Mais uma vez, voltando ao uso de religião. Muitos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias recorreram ao livro de Mórmon, no Outro Testamento de Jesus Cristo. Eu tenho um grande amor por esse livro. Eu fui um dos tradutores desse livro, uma retradução dele nos anos 80, quase 40 anos atrás. Quase 40 anos atrás. As comparações com um dos personagens do livro, Capitão Moroni, que teria existido aqui nas Américas Antigas, mais de 2000 anos atrás. Olha, esse Capitão Moroni foi um personagem que, se você parar e ler direitinho lá no livro de Mórmon, no livro de Alma, capítulo 46, ele era um comandante militar do exército daquele povo, o povo nefita,
constituído pelo governo, autorizado pelo governo para ser o comandante militar, e ele arrebanhou lá, regimentou lá a população para se opor a um homem sedento de poder que não estava querendo ser eleito. Ele estava querendo tomar o poder à força. E o capitão Moroni se opôs a ele. Se opôs a tudo que ele representava, mas se opôs a ele porque ele queria tomar o poder à força. Esse homem chamado Amalequias, ou Amalequiá, dependendo da edição do livro de Mormon que você tenha diante de você. Capitão Moroni não estava tentando derrubar um governo eleito democraticamente. Não, ele estava defendendo um governo eleito democraticamente contra os ataques de um homem que queria derrubar aquele governo eleito democraticamente. Capitão Moroni jamais sairia às ruas tentando derrubar um governo que seja tenha sido legitimamente eleito. Então vemos que, olha, não era uma coisa assim que, olha, o capitão Moroni estaria... Não estaria. Ele está dizendo, olha, se essa foi a voz do povo, pode ser que eu não tenha gostado, mas foi a voz do povo. Se houve fraude, evidência de fraude em número suficiente para alterar o resultado da eleição, vamos investigar. Mas se não há evidência de que houve fraude em número suficiente, foi a voz do povo. Quer eu gosto, quer eu não gosto. E se eu não gostei, daqui a 4 anos, em 2026, vamos lá de novo, para as urnas. Essa é uma democracia. É assim que funciona. Voltando ao livro de Mormon, indo para o livro de Elamã, uns 20 anos depois da época do capitão Moroni, eles tiveram um pleito também lá, tiveram uma eleição, quando o juiz superior deles, que ele chamava lá o presidente do país, o juiz supremo, faleceu, e entre os candidatos para a sucessão tinham 3 dos filhos dele. E eles que tinham que um deles foi eleito, e um dos outros filhos, como diz aqui o texto, vendo que não podia obter a cadeira de juiz, uniu-se à voz do povo. Mas o outro filho, diz aqui um tal de Paanque, assim, eis que Paanque e aqueles que o queriam como governador ficaram muito irados. E por isso ele estava a ponto de, por meio de lisonjas, persuadir o povo a rebelar-se contra seus irmãos. E quando ele estava prestes a fazer isso, eis que foi aprisionado e julgado de acordo com a voz do povo, tendo sido condenado à morte, porque se rebelara e procurara destruir a liberdade do povo. A liberdade do povo. Eu sei, muitos usaram o exemplo do capitão Moroni, memória das nossas famílias, do nosso Deus, nossa família, nossa religião. Mas lembro, ele estava defendendo a liberdade do povo, a liberdade de votar, liberdade de poder escolher seus governantes. E esse homem aqui tentou destruir essa liberdade. E por isso eles o prenderam. E o que é que aconteceu? Se você vê lá, as sementes da destruição daquele povo foram plantadas naquela época. Porque aquelas pessoas que se associaram a esse homem, que tentou se rebelar, eles criaram uma combinação secreta para destruir quem quer que ocupasse aquela posição de juiz supremo do povo, de presidente lá. E essa combinação secreta, tá, é uma organização extremamente iníqua. E os profetas no livro de Mormon, nos alertam constantemente sobre isso. Especialmente no final do livro de Mormon. O próprio profeta Moroni, no final do livro de Mormon, fala que nós teríamos combinações secretas nos últimos dias, na nossa era, que nós tínhamos que ficar alertas contra isso, para desestabilizar, para destruir a liberdade do povo, a liberdade de votar, a liberdade de poder se candidatar a ser eleito, ou ser rejeitado e tentar de novo ser eleito. Não podemos
na nossa expressão, na nossa insatisfação com o resultado de uma eleição, não podemos fazer nada que comprometa o futuro, a estabilidade e, consequentemente, o futuro de uma democracia. O resultado não vai ser positivo. Eu discursei, fiz uma palestra em Curitiba, esse ano, em julho desse ano, 2022, onde eu mencionei isso. Algumas pessoas gostariam de uma ditadura light. Não existe ditadura light. Uma vez que se derrube um governo, democrático, eleito pelo povo, você nunca sabe quem é que vai estar esperando nos bastidores para tomar o poder. Uma ditadurazinha light, uma ditadurazinha benéfica, só para colocar a coisa nos eixos e entregar para um governo eleito pelo povo. Quem é que vai garantir isso? O ditador? E aqueles que estão ao redor do ditador que diz, olha, o próximo sou eu. A escalada de violência, de assassinatos políticos pode ser infindável. Não vale a pena. Aqueles de nós que viveram durante aquele período de ditadura no Brasil sabem muito bem. Dos porões de uma ditadura surge um monstro sobre o qual ninguém, nem mesmo um presidente, um ditador, tem controle. Então, nós vimos sim no livro de Mormon as consequências dessa busca desenfreada de poder e as consequências de tentativas de derrubar um governo democraticamente eleito. Não são nada benéficas. Então, irmão Martins, o que a gente faz? Olha, eu sugiro que dê uma olhada em outros personagens do livro de Mormon. Quando nós chegamos nesse livro de Elamã, no livro de Mormon, temos um profeta chamado Nefe, lá nesse livro de Elamã, que chega num ponto, quase 50 anos depois dos dias do Capitão Moroni, meio século depois dos dias do Capitão Moroni, esse profeta Nefe, ele encontra o país dele em situação lastimável, porque tinha essa combinação secreta, e essa combinação secreta tinha se apossado do governo. Eles tinham sido eleitos como legisladores e presidentes e juízes desse povo. O que esse Nefe fez? Era um profeta de Deus, poderosíssimo. Ele saiu para pregar o Evangelho, saiu para ensinar as pessoas as leis de Deus. Uma coisa que o bisavô dele, que era um homem chamado Alma Filho, já tinha feito quase 70 anos antes. Ele renunciou do cargo de juiz supremo e ficou sendo apenas o sumo sacerdote presidente da Igreja de Jesus Cristo, ensinando o Evangelho às pessoas. Olha, mudar o coração das pessoas é o que vai ajudar a mudar o resultado das eleições. Pode ser que algumas pessoas achem, não, eu não quero isso. Olha, bom, ok, eu respeito sua opinião, mas tome muito cuidado para não destruir a democracia nesse processo. A destruição de uma democracia pode ser, por muito tempo, irreversível. Pode trazer muito derramamento de sangue. Aqui nos Estados Unidos, os americanos têm uma expressão que remonta aquelas épocas em que a gente não tinha banheira dentro de casa e a gente dava banho nos bebês numa bacia. Dava banho na bebê numa bacia, assim, uma banheirinha para os bebês, né? Então, os americanos dizem, olha, não joga fora a água da bacia, não joga fora o bebê junto com a água da bacia. Na hora de esvaziar a bacia com a água suja, depois que deu o banho no bebê, jogar fora aquela água, olha, não joga fora o bebê junto com a água da bacia. Don't throw away the baby with the bathwater. E é isso. Sim, expressarmos nossa insatisfação com o resultado de uma eleição é justo, faz parte do exercício democrático. Agora, querer
destruir esse processo democrático por causa de um resultado que nós não gostamos. Isso daí, nós estamos jogando o bebê, que é a democracia, fora junto com a água da bacia. Não vale a pena. Então, podemos sim ensinar as pessoas quais são os princípios corretos, sair para ensinar. O filho desse Nefe, uns 50 anos depois, chegou num ponto em que a sociedade desse povo, do livro de Mórmon, a sociedade desse povo aqui, entrou em colapso. Caiu o governo. E não apenas o governo, a própria Igreja de Jesus Cristo também caiu, se desestruturou completamente. Uma impressão de grande crise. Nós não queremos que aconteça isso de maneira nenhuma. O filho desse Nefe, desse profeta poderoso, também chamado Nefe, também era um profeta poderoso, e uns 30 anos depois do pai dele, mais ou menos 100 anos depois do capitão Moroni, o que ele fez? Quando a igreja entrou em colapso, quando o governo do país entrou em colapso, ele saiu entre o povo pregando e batizando. Pregando e batizando. Eu sei, alguns de vocês vão dizer, mas não se resolve isso. Olha, essa foi a solução que esses homens escolheram. Olha, vamos mudar corações. Porque, simplesmente, entre candidatos imperfeitos, não vai haver um consenso. Especialmente numa era de partidarismo exacerbado e com os ânimos extremamente excitados. Muito, muito perigoso para uma democracia isso. Então o que eu diria é isso, olha, vamos nos acalmar, calma. Se eu leio uma coisa, se eu vejo uma coisa, assisto um vídeo que me enche de raiva, calma. Primeiro, escuta, peraí, eu sou um discípulo de Jesus Cristo, o príncipe da paz. Deixa eu analisar isso daqui sem a raiva. Deixa eu colocar a raiva de lado. Deixa eu colocar meus sentimentos negativos de lado e deixa eu analisar o que foi que eu vi. Da onde veio isso? Qual é a procedência? Quem fez isso? Quem pode ir em juízo e testemunhar em juízo? Eu estava lá quando isso foi filmado. Eu sou uma testemunha ocular do que aconteceu aqui. Em juízo. Porque chegar em frente de uma câmera aí, numa mídia social, qualquer um pode falar qualquer bobagem. Agora, ir lá em juízo, dizer, tá aqui, olha, meu nome, meu CPF aqui, eu vi isso e não vou cometer perjúrio, vou dizer a verdade. É diferente. Então, o que eu digo é isso, olha, seja você partidário desse lado ou daquele outro lado, seja o que for, mas se você acredita em Jesus Cristo, o príncipe da paz, tenha calma, acalme-se. Vamos preservar a democracia, vamos fazer todas as coisas de acordo com a paz. Eu gostaria de colocar aqui também mais um detalhe. As palavras do fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que nós, membros da Igreja, acreditamos ter sido um profeta de Deus, Joseph Smith. Ele escreveu o seguinte: nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem e que ele, Deus, considera os homens e mulheres responsáveis por seus atos em relação a esses governos, tanto na formulação de leis como em sua execução para o bem e segurança da sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e a proteção da vida. Livre exercício de consciência, seja de um partido ou seja de outro partido.
Cremos que todos os governos requerem necessariamente representantes e magistrados civis para executar suas leis. E deve-se procurar e apoiar pessoas para administrar a lei com equidade e justiça, pela voz do povo, caso se trate de uma república, ou pela vontade do soberano. Cremos que todos os homens têm a responsabilidade de suster e apoiar o governo do lugar onde residem, desde que protegidos em seus direitos inerentes e inalienáveis pelas leis de tal governo. E que o motim e a rebelião são inadequados a todo cidadão assim protegido e devem ser punidos convenientemente. E que todos os governos têm o direito de estabelecer leis que, a seu ver, sejam mais adequadas para assegurar os interesses públicos, ao mesmo tempo, contudo, mantendo sagrada a liberdade de consciência. Cremos que todo homem deve ser respeitado em sua posição, governantes e magistrados como tais, sendo nomeados para a proteção dos inocentes e punição dos culpados. E todos os homens devem respeito e deferência às leis, visto que sem elas, a paz e a harmonia seriam suplantadas pela anarquia e pelo terror. As leis humanas foram instituídas com o propósito expresso de regular nossos interesses como indivíduos e nações entre um homem e outro. E as leis divinas foram dadas pelo céu para prescrever regras sobre assuntos espirituais, para a fé e adoração, devendo o homem dar conta de ambas ao seu Criador. Além de pregar o Evangelho, então, o que mais pode fazer? Olha, o que ele pode fazer, escuta, procurem novas lideranças. Vão assistir palestras de pessoas inteligentes, honestas, que, a seu ver, poderiam ser bons governantes no futuro, na próxima eleição. Procurem essas pessoas, apoiem essas pessoas, incentivem essas pessoas a se candidatar. Mas, enfim, existem pessoas pelo Brasil afora que talvez vocês não conhecem, não são celebridades, não são famosos, não foram descobertos ainda. E podem ser descobertos. Então vá a palestras, vá a aulas, procurem essas pessoas, aumentem o número de opções políticas para a próxima eleição. Essa é uma outra coisa que pode fazer também no exercício da democracia. Essas são algumas das considerações que eu apresentaria para vocês. Eu agradeço a sua atenção em ouvir minhas ponderações. Não estou aqui para defender nenhum partido, nem outro partido, nenhuma coalizão, nem outra coalizão, apenas para trocar algumas ideias, vocês apresentar algumas ideias para a sua consideração, para que no seu exercício da democracia como cidadão, você o faça de forma que preserve essa posse tão preciosa que nós temos, que é a democracia, nossa liberdade como cidadãos. Tudo de bom para vocês, e eu, dentro da minha fé, oro para que o bom Senhor, o Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe a nossa grande nação do Brasil, a qual nós todos amamos. Até uma outra hora.